Oi, gente, tudo bem? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um pensamento que eu estava tendo, né? Assim, a gente buscar pensar um equilíbrio maior na compreensão das coisas que acontecem em volta, traz consigo um conceito maravilhoso, que é o da autorregulação. Para mim, para o meu entendimento, para a minha própria vivência, para o meu autoconhecimento, tem muito a ver com a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade faz com que a gente enxergue onde estamos, o que há em volta, as pessoas com que a gente convive, as relações onde a gente se coloca, né? O ambiente, todas as nossas escolhas, as nossas relações ao longo de toda a vida, né? E daqui para frente também. E o que, que a gente verifica? Que quando a gente percebe com um olhar mais atento, mais consciente das nossas próprias escolhas, a gente cai em si, a gente percebe que tudo de maravilhoso que a gente recebe da vida, que a gente conquista, que a gente tem, é fruto de uma dedicação ou de uma escolha, ou mesmo de um tempo, um período de plantio, onde você colhe após um período de plantio, um período de gestar aquilo. Então, de maneira muito simples, muito prática, eu queria dizer para vocês que quando a gente se dá conta daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente tem em volta, gostando ou não, está atrelado diretamente às nossas escolhas. A gente pode achar que a gente não fez escolha de forma consciente, mas a gente está o tempo todo fazendo escolhas, olhando, mergulhar profundamente nas nossas escolhas mais coerentes. E assim os resultados são melhores, assim os resultados eles alcançam um nível correspondente a quem nós somos. Um tempo, é um processo, mas que a gente percebe que tira a gente de um papel muito importante que é o de vítima, aquele papel sofrido, dolorido, onde a gente tem medo, onde a gente está sempre na falta de alguma coisa, né? E a gente se coloca como vítima, é como se a vida nos devesse. A gente não consegue olhar para as coisas, para as circunstâncias, para o lugar onde a gente ocupa momentaneamente, né? Para tudo que acontece. Se a gente não tem esse olhar da autorresponsabilidade, a gente vai cair nessa tendência de se vitimizar. E aí a gente sofre muito e faz os outros sofrerem também, porque a gente não se sente preparado para receber da vida. Ao passo que se a gente vai estudar as leis naturais, as leis universais, o que, que elas nos mostram? Que a vida é dar e receber. Então, o quanto você, precioso, preciosa, anda doando, anda manifestando, anda expressando para o outro, seja na sua casa, seja na sociedade. O quanto você está aberto a receber com gratidão, porque essa energia da gratidão ela é genuína dos resultados maravilhosos da vida. Mas a gente, quando se sente vítima, às vezes a gente até consegue produzir, né, cocriar uma situação bacana. Mas se a gente não olha com olhar positivo daquilo que a gente conquistou, se a gente continua com o hábito de criticar, ou mesmo implantar dúvidas nas experiências, o que, que acontece? A gente cria emaranhados energéticos que a gente sempre comenta aqui nos vídeos, e daí a gente não vai para um fluxo fantástico de energia que é da gratidão, que é da abundância de tudo de melhor que te acontece, que corresponde a quem você é. E por corresponder com quem você é fantástico, é maravilhoso. Então, a autorregulação, ela tem a ver com uma lei que a gente chama lei de ritmo do hermetismo,
que fala o seguinte, e vamos encaixar isso no que eu estou falando, da autorresponsabilidade. Então, o hermetismo, ele traz a lei do ritmo. O que é a lei do ritmo? A lei do ritmo mostra para gente que a energia ela trabalha, e tudo é energia, tudo, absolutamente tudo. Então, tudo está dentro dessas leis. A gente vai fazer estudos bem específicos sobre isso. É um programa de estudos abertos que a gente vai fazer que chama autoconhecimento. O que eu quero dizer para vocês? A lei do ritmo, ela mostra para gente, assim como a onda do mar, tudo que vai, volta num ritmo. A vida é movimento, porque é feito de energia e tudo na natureza, nas coisas, na nossa constituição, na nossa vida, tudo é constituído de energia. E se a energia é movimento, porque a energia ela vem dos átomos, né? E o átomo que cria constantemente energia, ele está em movimento. E esse movimento verificou-se através dessa lei do ritmo que esse movimento ele segue um movimento de vai e volta. E ele vai e volta para onde? Para as polaridades. Então, as polaridades, a gente pode pensar o seguinte, encaixando na nossa vida agora, tá bom? Um dia eu estou manifestando, estou pulando de alegria, estou extremamente feliz. Nessa que eu estou extremamente feliz, alegre, empolgada, eu pulo, eu comemoro, eu danço. Isso é maravilhoso, né? Expressar essa alegria. Só que sabe aquela frase, quem ri de tudo é desespero, lembra dessa música? Então chega um momento do silêncio, do parar, né? Do dar um tempo para a expressão, para observar. A mesma coisa acontece quando a gente está num ritmo de extrema angústia ou raiva logo após de um episódio muito feliz. É como se a gente pudesse perceber, um dia a gente está extremamente feliz, no outro a gente acorda assim, parece que está tudo dando errado, você está triste, você fica ansiosa, agoniada, ou mesmo até deprimida, né? E aí tudo fica desanimador, você não vê possibilidade de sucesso em nada, tudo parece que está emperrado. Ao passo que no dia anterior, onde você estava extremamente alinhado com a sua alegria, com a sua comemoração, parecia que tudo estava fluindo e aberto e todas as portas abertas, você estava num processo de expansão. O que é autorregulação, então? Quer dizer que eu não posso ficar feliz, eu tenho que regular a minha emoção, eu não posso ficar com raiva, não posso brigar. Não é que você não pode, mas quando a gente observa as vidas, né, de mestres que passaram por aqui, mestres que eu digo, não estou falando só de filósofos, não, eu estou falando dos mestres que a gente chama de ascensos, que são mestres que transcenderam seu próprio ego, transcenderam as suas necessidades materiais para viver a vida com sentido absoluto e pleno, de ser quem realmente são. Esses mestres, eles viviam num eixo que a gente chama de meio, caminho do meio. Então, eles transcendem essa lei do ritmo, transcendendo a lei da polaridade, ou seja, eles não ficam mais nem over alegre, nem over com raiva. Então, a autorregulação é um exercício de maturidade. Não é que a gente não vai manifestar nem expressar toda, né, a grandeza da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa alegria. Mas a gente saber administrar o que isso significa para a gente é uma maneira de regulação. Ai, desculpa. Acabei de matar uma formiga. Então, a regulação,
A autorregulação, ela tem a ver com essa consciência daquilo que estou acolhendo hoje, que está sendo manifestado hoje para mim, na minha vida. São resultados de escolhas conscientes. E como eu acolho isso, como eu reajo a isso, depende dessa autorregulagem comportamental. É uma coisa que é um conceito, né, muito estudado até é um conceito falado em psicologia, mas o que eu gostaria de colocar isso na prática para vocês é essa questão de quando a gente observa na nossa própria vida. Então, se você mantém um estado de presença no agora, você consegue manter a sua gratidão o máximo de tempo possível dentro do seu exercício da vida, você percebe que o estado de gratidão, o estado de calma, de paz interna, ele corresponde à paz de escolhas que você tem tido ao longo de um processo mais consciente. Isso te gera uma clareza nas próximas decisões, nas suas metas, né? Te gera clareza mental, tira você da ansiedade, então você passa a ter a calma de respirar fundo e fazer as suas escolhas com calma, de forma mais coerente possível com quem você é. Então, esse caminho do meio, que os mestres chamam de equilíbrio, é altamente potente. Ele potencializa quem você é, potencializa onde quer que você vá, você está com você está bem. Seja lá qual situação você vive externamente, você está com você. Então você vai estar bem e você vai atravessar estando com você. Então isso é muito rico, né? A gente pensar como as leis naturais, as leis herméticas, elas têm tanto a nos ensinar a fazer as nossas escolhas, né? Às vezes eu percebo um exemplo assim, né? As crianças, elas se manifestam, elas gritam, elas pulam e elas vão amadurecendo e vão aprendendo a regular essas manifestações de uma forma muito natural. Mas às vezes isso não é feito de forma natural, feito de uma forma desagradável para a criança, né? Então essa escolha também no adulto deve ser cuidadosa, deve ser com um olhar mais fraterno sobre você mesmo. Então, se você é uma pessoa muito impulsiva, observe as suas escolhas, o que o seu próprio organismo às vezes pede para você. Qual é o tempo das suas decisões? Qual é o tempo que você honra as suas decisões e o tempo de você pensar? Pensar, tomar atitudes, né, agir, ou mesmo dar uma resposta. Quando a gente tem que dar uma resposta, né, às vezes a gente tem que ser bastante assertivos, né? Então, essa responsabilidade também é um cuidado pessoal. E isso vem com a maturidade, isso vem com o autoconhecimento também. Você honrar o tempo das suas escolhas, o tempo onde você encaixa a proposta, né, que te chega, ou o assunto, ou o desafio, e consegue avaliar com clareza, com compreensão, para daí sim você tomar uma atitude, fazer uma escolha, ou até investir todo o seu tempo, sua atenção e seu amor naquilo que você escolheu. É isso que eu queria falar para vocês. Eu estava lendo um livro maravilhoso sobre o hermetismo, e daí o Caibalion, né? Mas eu leio alguns outros textos também que são agregados, mas que me faz pensar muito nas escolhas da prática da nossa própria vida.
É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Um beijo, tchau. Até mais. Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Eu quero conversar com vocês um pouquinho, muito rapidamente, sobre um pensamento que eu estava tendo, né? Assim, a gente buscar pensar que maneiras de a gente se conhecer e ter assim resultados na nossa vida, de alcance maior dos nossos talentos, um equilíbrio maior na compreensão das coisas que acontecem em volta, traz consigo um conceito maravilhoso, que é o da autorregulação. Para mim, para o meu entendimento, para a minha própria vivência, para o meu autoconhecimento, tem muito a ver com a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade faz com que a gente enxergue onde estamos, o que há em volta, as pessoas com que a gente convive, as relações onde a gente se coloca, né? O ambiente, todas as nossas escolhas, as nossas relações ao longo de toda a vida, né? E daqui para frente também. E o que, que a gente verifica? Que quando a gente percebe com um olhar mais atento, mais consciente das nossas próprias escolhas, a gente cai em si, a gente percebe que tudo de maravilhoso que a gente recebe da vida, que a gente conquista, que a gente tem, é fruto de uma dedicação ou de uma escolha, ou mesmo de um tempo, um período de plantio, onde você colhe após um período de plantio, um período de gestar aquilo. Então, de maneira muito simples, muito prática, eu queria dizer para vocês que quando a gente se dá conta daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente tem em volta, gostando ou não, está atrelado diretamente às nossas escolhas. A gente pode achar que a gente não fez escolha, não fez escolha de forma consciente, mas a gente está o tempo todo fazendo escolhas, olhando para a gente mesmo, ou perdendo tempo avaliando as outras pessoas, ou gastando energia lutando contra alguma coisa que você mesmo não acredita. Então, há várias maneiras da gente mergulhar profundamente nas nossas escolhas mais coerentes. E assim os resultados são melhores, assim os resultados eles alcançam um nível correspondente a quem nós somos, a nossa própria identidade. Isso leva um processo, né? Leva um tempo, é um processo, mas que a gente percebe que tira a gente de um papel muito importante que é o de vítima, aquele papel sofrido, dolorido, onde a gente tem medo, onde a gente está sempre na falta de alguma coisa, né? E a gente se coloca como vítima, é como se a vida nos devesse. A gente não é, consegue olhar para as coisas, para as circunstâncias, para o lugar onde a gente ocupa momentaneamente, né? Para tudo que acontece, se a gente não tem esse olhar da autorresponsabilidade, a gente vai cair nessa tendência de se vitimizar. E aí a gente sofre muito e faz os outros sofrerem também, porque a gente não se sente preparado para receber da vida. Ao passo que se a gente vai estudar as leis naturais, as leis universais, o que, que elas nos mostram? Que a vida é dar e receber. Então, o quanto você, precioso, preciosa, anda doando, anda manifestando, anda expressando para o outro, seja na sua casa, seja na sociedade. O quanto você está aberto a receber com gratidão, porque essa energia da gratidão ela é genuína dos resultados maravilhosos da vida.
Mas a gente, quando se sente vítima, às vezes a gente até consegue produzir, né, cocriar uma situação bacana. Mas se a gente não olha com olhar positivo daquilo que a gente conquistou, se a gente continua com o hábito de criticar, ou mesmo implantar dúvidas nas experiências, o que acontece? A gente cria emaranhados energéticos que a gente sempre comenta aqui nos vídeos, e daí a gente não vai para um fluxo fantástico de energia que é da gratidão, que é da abundância de tudo de melhor que te acontece, que corresponde a quem você é. E por corresponder com quem você é fantástico, é maravilhoso. Então, a autorregulação, ela tem a ver com uma lei que a gente chama lei de ritmo do hermetismo, que fala o seguinte, e vamos encaixar isso no que eu estou falando, da autorresponsabilidade. Então, o hermetismo, ele traz a lei do ritmo pensando nos polos, na polaridade. O que é a lei do ritmo? A lei do ritmo mostra para gente que a energia ela trabalha, e tudo é energia, tudo, absolutamente tudo, então tudo está dentro dessas leis. A gente vai fazer estudos bem específicos sobre isso num, num curso que não é curso, é um programa de estudos abertos que a gente vai fazer que chama Autoconhecimento e Espiritualidade. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, a lei do ritmo, ela mostra para gente, assim como a onda do mar, tudo que vai, volta num ritmo. A vida é movimento, porque é feito de energia e tudo na natureza, nas coisas, na nossa constituição, na nossa vida, tudo é constituído de energia. E se a energia é movimento, porque a energia ela vem dos átomos, né? E o átomo que cria constantemente energia, ele está em movimento. E esse movimento verificou-se através dessa lei do ritmo que esse movimento ele segue um movimento de vai e volta. E ele vai e volta para onde? Para as polaridades. Então, as polaridades, a gente pode pensar o seguinte, encaixando na nossa vida agora, tá bom? Um dia eu estou manifestando, estou pulando de alegria, estou extremamente feliz. Nessa que eu estou extremamente feliz, alegre, empolgada, eu pulo, eu comemoro, eu danço. Isso é maravilhoso, né? Expressar essa alegria. Só que sabe aquela frase, quem ri de tudo é desespero, lembra dessa música? Então chega um momento do silêncio, do parar, né? Do dar um tempo para a expressão, para observar. A mesma coisa acontece quando a gente está num ritmo de extrema angústia ou raiva logo após de um episódio muito feliz. É como se a gente pudesse perceber, um dia a gente está extremamente feliz, no outro a gente acorda assim, parece que está tudo dando errado, você está triste, você fica ansiosa, agoniada, ou mesmo até deprimida, né? E aí tudo fica desanimador, você não vê possibilidade de sucesso em nada, tudo parece que está emperrado. Ao passo que no dia anterior, onde você estava extremamente alinhado com a sua alegria, com a sua comemoração, parecia que tudo estava fluindo e aberto e todas as portas abertas, você estava num processo de expansão. O que é autorregulação, então? Quer dizer que eu não posso ficar feliz, eu tenho que regular a minha emoção, eu não posso ficar com raiva, não posso brigar. Não é que você não pode, mas quando a gente observa as vidas, né, de mestres que passaram por aqui, mestres que eu digo, não estou falando só de filósofos, não, eu estou falando dos mestres que a gente chama de ascensos, que são mestres que transcenderam seu próprio ego,
transcenderam as suas necessidades materiais para viver a vida com sentido absoluto e pleno, de ser quem realmente são. Esses mestres, eles viviam num eixo que a gente chama de meio, caminho do meio. Então, eles transcendem essa lei do ritmo, transcendendo a lei da polaridade, ou seja, eles não ficam mais nem over alegre, nem over com raiva. Então, a autorregulação é um exercício de maturidade. Não é que a gente não vai manifestar nem expressar toda, né, a grandeza da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa alegria. Mas a gente saber administrar o que isso significa para a gente é uma maneira de regulação. Ai, desculpa. Acabei de matar uma formiga. Então, a regulação, a autorregulação, ela tem a ver com essa consciência daquilo que estou acolhendo hoje, que está sendo manifestado hoje para mim, na minha vida. São resultados de escolhas conscientes. E como eu acolho isso, como eu reajo a isso, depende dessa autorregulagem comportamental. É uma coisa que é um conceito, né, muito estudado até é um conceito falado em psicologia, mas o que eu gostaria de colocar isso na prática para vocês é essa questão de quando a gente observa na nossa própria vida. Então, se você mantém um estado de presença no agora, você consegue manter a sua gratidão o máximo de tempo possível dentro do seu exercício da vida, você percebe que o estado de gratidão, o estado de calma, de paz interna, ele corresponde à paz de escolhas que você tem tido ao longo de um processo mais consciente. Isso te gera uma clareza nas próximas decisões, nas suas metas, né? Te gera clareza mental, tira você da ansiedade, então você passa a ter a calma de respirar fundo e fazer as suas escolhas com calma, de forma mais coerente possível com quem você é. Então, esse caminho do meio, que os mestres chamam de equilíbrio, é altamente potente. Ele potencializa quem você é, potencializa onde quer que você vá, você está com você, você está bem. Seja lá qual situação você vive externamente, você está com você. Então você vai estar bem e você vai atravessar estando com você. Então isso é muito rico, né? A gente pensar como as leis naturais, as leis herméticas, elas têm tanto a nos ensinar a fazer as nossas escolhas, né? Às vezes eu percebo um exemplo assim, né? As crianças, elas se manifestam, elas gritam, elas pulam e elas vão amadurecendo e vão aprendendo a regular essas manifestações de uma forma muito natural. Mas às vezes isso não é feito de forma natural, feito de uma forma desagradável para a criança, né? Então essa escolha também no adulto deve ser cuidadosa, deve ser com um olhar mais fraterno sobre você mesmo. Então, se você é uma pessoa muito impulsiva, observe as suas escolhas, o que o seu próprio organismo às vezes pede para você. Qual é o tempo das suas decisões? Qual é o tempo que você honra as suas decisões e o tempo de você pensar? Pensar, tomar atitudes, né, agir ou mesmo dar uma resposta. Quando a gente tem que dar uma resposta, né, às vezes a gente tem que ser
bastante assertivos, né? Então, essa responsabilidade também é um cuidado pessoal. E isso vem com a maturidade, isso vem com o autoconhecimento também. Você honrar o tempo das suas escolhas, o tempo onde você encaixa a proposta, né, que te chega, ou o assunto, ou o desafio, e consegue avaliar com clareza, com compreensão, para daí sim você tomar uma atitude, fazer uma escolha, ou até investir todo o seu tempo, sua atenção e seu amor naquilo que você escolheu. É isso que eu queria falar para vocês. Eu estava lendo um livro maravilhoso sobre o hermetismo, e daí o Caibalion, né? Mas eu leio alguns outros textos também que são agregados, mas que me faz pensar muito nas escolhas da prática da nossa própria vida. É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.